A gente não tem. O São Paulo está fazendo seus treinamentos aí durante a semana, como a gente já vinha falando aqui durante esses últimos dias, sem a presença do Lucas Moura ainda. O elenco treinou lá no CT da Barra Funda hoje pela manhã. A única novidade foi a presença do meia Rodriguinho, que veio da base, também joga entre os profissionais do São Paulo há algum tempo. Ele está aí se recuperando da lesão que sofreu, treinou uma parte ali junto com os companheiros, mas o Lucas segue ainda fazendo seu tratamento no Refis lá do São Paulo, para tentar se recuperar a tempo da estreia no Campeonato Brasileiro. A gente falou ontem bastante do Lucas aqui, né? O Lucas que sofreu um trauma no joelho direito na semifinal contra o Palmeiras, ainda preocupa um pouquinho para ver se vai estar à disposição ou não do técnico Luiz Subeldia. Amanhã o São Paulo treina novamente no período da manhã lá no CT da Barra Funda e no sábado a gente lembra que o elenco vai fazer um jogo treino ali, um amistoso contra o São Bernardo no estádio do Morumbis. Não terá presença nem da torcida nem da imprensa, infelizmente. A gente não vai conseguir ver ali como é que estão os trabalhos do São Paulo para esse reinício de temporada, por assim dizer, porque o São Paulo joga no dia 29 contra o Sport lá no Morumbis também, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e na semana seguinte já viaja para a Argentina porque estreia na Copa Libertadores. Tá certo? Então, nesse jogo treino, provavelmente o Subeldia deve colocar ali o que ele entende como a melhor escalação do São Paulo, sem Lucas Moura. Lucas não deve participar desse jogo treino no sábado, tá certo, Mi? Tem que participar mesmo. O Lucas Moura tem que voltar quando ele tiver 100%, sem risco de lesão. Claro. Não tem porquê. É muito comum, a gente tem visto isso com o Garro, como a gente viu com o Neymar, você tentar ali forçar uma barra para o cara jogar um jogo importante, não tem porquê. O Campeonato Brasileiro nem começou. O São Paulo tem campeonatos importantes pela frente, só passou o Campeonato Paulista. Lucas Moura é um cara fundamental para esse time do São Paulo. Ele tem que entrar em campo quando ele estiver assim 100% mesmo, não tem por que arriscar. Acho bacana a ideia do jogo treino, isso aí, conversando com os jogadores, ficar muito tempo só treinando, normalmente não é o melhor dos caminhos para preparar a equipe. A ideia de ir para o Morumbi é bacana. Gostei também do adversário, ao São Bernardo, que acabou de fazer um grande Campeonato Paulista. Então é um jogo treino que vai trazer dificuldade para o São Paulo, um jogo importante para o técnico do São Paulo fazer ali alguns testes. Enfim, acho que esse é o caminho. São Paulo que ficou pelo caminho no Campeonato Paulista por causa de um erro de arbitragem grotesco, tem que olhar para frente, tem que superar e acho que esse é o caminho. Se preparar bem e preservar o Lucas Moura nesse momento, Garrafa. Não tenha nenhuma dúvida, tem que preservar em função de um calendário longo. E eu volto a afirmar, nesse momento difícil que tem, calendário longo, tem que se olhar para a base. E a gente não vê em nenhum noticiário, porque não está acontecendo em nenhum clube. Não, trabalho na base, 3, 4 garotos vão estar aqui. Tem que se observar. Eu acho que faz parte do técnico, é o Zubeldia, lá no São Paulo. Ele é bastante criticado. Ele é bastante criticado, né? É o Ramon no Corinthians. O Palmeiras tem aproveitado, né? Inclusive, veja, o Palmeiras aproveita a base, tem que aproveitar a base, o calendário é longo. Não adianta ficar queimando os jogadores aí, não, depois você não tem jogador para nenhuma competição. Domingo às 4 horas, São Paulo, depois de uma era geológica inteira, ia voltar a jogar do domingo à tarde, mas não vai. Vai jogar no sábado, no fim da tarde. Bom, mas de qualquer forma, essa mudança foi boa para o São Paulo, porque repercute. Não sei se não tem relação, mas tem outra mudança lá na frente que a gente vai falar também, Arnaldo. E o Enzo Dias falou aí sobre Libertadores e etc. Vamos lá. Eu acho que o que aconteceu a partir da divulgação das tabelas da Libertadores Sul-Americana foi cada um tentar ajeitar como possível a sua vida, né? E aí tem as questões das competições que vão se intercalando, a disponibilidade de estádio, viagem, logística. Criou um efeito cascata. Efeito cascata, cada um. Então, na verdade, a segunda foi do sorteio e a terça-feira foi da confecção da tabela, com uma distribuição por televisões e direitos de aquele quebra-cabeça. Em relação ao São Paulo, ficou mais simples. A questão principal do São Paulo não era exatamente o intervalo entre os jogos, a questão que o estadual provoca para Palmeiras e Corinthians e tal. Era jogar na sua casa, né? Por conta dos shows, ou do show do grupo coreano que o Tirone tanto gosta. Stray Kids. K-pop. 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 No gênero K-pop, que o Vessone também curte bastante. Sim. E a configuração da tabela. E aí o São Paulo esteve presente lá no Paraguai com alta delegação, muito para tentar
garantir o primeiro jogo da Libertadores como mandante no Morumbi. Isso só seria possível se o São Paulo jogasse na quinta-feira. Esse eu estou falando da rodada 2, eu falei aqui um pouco ontem sobre isso. Na terça-feira seria impossível, na quarta pouco provável, na quinta possível, depois do show. E assim foi, o São Paulo conseguiu jogar na quinta, vai jogar na quinta contra o Alianza Lima lá na frente em abril, pela Libertadores. Pro brasileiro era o contrário, quanto antes fosse o jogo, mais fácil ter o Morumbi, né, à disposição. E aí, sendo domingo, o São Paulo postergaria a montagem do palco que o Vessone vai frequentar na semana, no show, e sendo sábado, teria mais tempo de preparar o palco e tudo mais. Então, o São Paulo, em tese, se deu bem nesse aspecto casa. Ele joga contra o Sport no sábado pelo Campeonato Brasileiro com estádio capacidade total e joga contra o Aliança lá na frente em abril com estádio capacidade total, mas com a grama machucada, né? Então, isso foi o que o São Paulo foi... Para o São Paulo ficou bom em termos de configuração esse início, né? Sobre o Enzo Dias, só um pitaco que eu acho interessante. Talvez o São Paulo tenha, no elenco hoje, se projetar a Libertadores e o Brasileiro, que estão por começar, um lateral esquerdo para o Brasileiro e outro para a Libertadores. O lateral esquerdo para o Brasileiro é o Wendel. O lateral esquerdo para a Libertadores é o Enzo Dias. Mas por que pelo estilo, né? Pelo jeito. Então, Sport em casa. Possivelmente seja um jogo para o Wendel. Segunda semana, Tadieres em Córdoba, onde o Enzo Dias jogou tanto tempo. Possivelmente seja um jogo para o Enzo Dias. Talvez seja uma posição em que o São Paulo tenha um luxo. As outras não têm. Quase nenhuma tem. Mas nesse aspecto ele pode revezar o Zubeldia, os seus laterais. Isso vai acontecer com qualquer time, Tironi, porque nenhum time vai conseguir jogar. Pode ser o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, com o mesmo time, com a mesma equipe, no Brasileirão e na Libertadores ao mesmo tempo. Impossível. Pode durar uma semana isso. Não mais que uma semana. E a gente tem encavalado aí já. Não tem, aliás, não pode acontecer nada, nenhum fenômeno natural, tal, porque não tem data nenhuma daqui para frente. Né? Então, é essa situação que se configura. No caso do São Paulo, acho que a tabela e a garantia do Morumbi ficaram de acordo. Acho que o time não tem o que reclamar, nem um pouco. E até que a diretoria, que tanto fica incomodada quando se fala em bastidor, fez um trabalho de bastidor para empurrar o jogo para quinta-feira, o da Libertadores contra o Alianza Lima. Para dizer que não foi tudo bem, né? Você vê como são as coisas, né? Pouco antes daquela declaração absurda do Alejandro Domingues, que marcou o Congresso da Conmebol, a declaração do Tarzan, depois de tudo o que aconteceu, o Casares, presidente do São Paulo, tinha postado uma foto com o Alejandro Domingues na visita do São Paulo à Conmebol. Ele tinha comentado, Casares, no sorteio, a presença do São Paulo de um outro clube numa audiência particular com o presidente da Conmebol, capitalizando a recepção, sendo que qualquer contato com o Alejandro Domingues essa semana, não sei se seria uma coisa... Não é mais muito positiva, né? Exatamente. Aí ele apaga a postagem e coloca lá, depois de tudo aquilo, depois que os clubes brasileiros também começaram a se manifestar, o Palmeiras sobretudo, evidente, coloca lá a postagem, que era uma postagem interessante que era na camisa do São Paulo que enfrentou o Palmeiras, é a sugestão racismo menos 3 pontos, que é um pouco daquela questão da punição esportiva que a gente está falando, que talvez seja a única possibilidade de intimidar manifestações racistas pela América do Sul, punições esportivas. Só lembrando, o São Paulo muda de sábado para domingo por conta da final do Campeonato Paulista. Domingo para sábado. Hã? O jogo do São Paulo muda de domingo para o sábado, para quem não entendeu, mas por que mudou do domingo para o sábado? Porque o Corinthians e o Palmeiras jogarão no domingo. Você não pode ter 2 jogos na cidade, na capital, com 2 grandes torcidas. Então trouxe São Paulo, Corinthians e Palmeiras para o domingo, trouxe o São Paulo para o sábado, para manter a quinta-feira, que está definida, então, dia 27, a decisão do Campeonato Paulista. Então,
A mudança depois eu acho que teve bastidor. A do esporte que ajuda, eu acho que foi mais sorte do que juízo, porque senão ia ser no domingo. A mudança na verdade, do esporte, o São Paulo, não, porque não sei o que, tiraram o jogo do São Paulo para sábado. O São Paulo queria jogar sábado, a partir do momento que vai ter que jogar em Córdoba na quarta-feira. Claro, lógico. Então, evidentemente, é bom para o São Paulo antecipar o jogo passado. Mas a questão do palco é só lá para frente, certo? Não. O palco é agora, a montagem... Então, mas a montagem já começa agora. Começa depois desse jogo de sábado do esporte. Exatamente. Entendi. E aí... depois tem o show e tem a desmontagem do palco, e por isso que o outro jogo do São Paulo foi lá para quinta-feira. Sabe qual é o resumo da ópera? Se é bom para você, eu mudo aqui. Se é bom para essa, a gente faz aqui. Exato. Entendeu? Vai encaixando, tipo um Tetris. O Tetris. Entendeu? Isso é o retrato, o espírito do futebol brasileiro. Por causa desse maldito campeonato estadual, que não acaba, né? E que tinha que ter acabado já com o jogo único. E vamos gritar aqui. Hoje... campeão, vamos, só eu. Vamos logo mais. Entendeu? Hoje mais cedo. Aí alguém vai falar assim: por que você tá fazendo isso? Só porque o Palmeiras perdeu do Corinthians. Esse é o abutre. Não é. Eu falo isso aqui é verdade, vamos ser justos com massa. Entendeu? O campeonato estadual tem que começar a fazer assim, ó. Acabou. Ei, levanta a taça. Ei, campeão! Dessa vez com a data FIFA ficou um crash muito assim, ou acaba ontem ou vai ser ruim de qualquer jeito. Ficou maior. Hoje mais cedo tem uma exigência para toda a federação. É isso, cara. Acaba, tá.